Olá, meu povo, povo da minha cidade Aconchego, da minha Passatempo. Estamos aqui novamente gravando a nossa edição número 004, podcast Aconchego, programa ACP Entrevista. Estamos nesse trabalho, né, de produzir aqui nessa primeira temporada 10 entrevistas, tá? Que é um projeto que a gente conseguiu através da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, tá? A Lei do Audiovisual, e através de um projeto da Prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Cultura. Roda a vinheta, que de a pouco nós voltamos com os meus convidados aqui hoje com um dos convidados mais especiais de todos os tempos no nosso podcast. Estamos vendo agora a vinheta. Vai começar em 3, 2, 1. A vinheta mostrando o nome do programa, do podcast Aconchego. Apresenta personalidades da cultura, música e arte. Entrevistas, bate-papo, músicas e curiosidades. Podcast Aconchego. Programa ACP Entrevista. Aí agora estamos mostrando o cartaz, programa ACP Entrevista. Aqui estamos nós e hoje eu tenho a honra de ter aqui para entrevistar o nosso querido Padre Aparecido Paulo. Muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria muito grande, aceito com muito prazer e já parabenizo pelo trabalho que vem sendo realizado, que é uma maneira também de contribuir na formação e na conscientização sobre essa grande importância que é a cultura. Então eu também parabenizo e agradeço. É uma honra poder participar, além do mais, contar também com a presença do nosso amigo conhecido Nijinho, a quem a gente respeita e tem uma profunda gratidão pelo o bem que ele realiza em favor da nossa Passatempo. É um guardião de muita coisa bela da nossa Passatempo. É uma alegria muito grande. Com certeza. O nosso comentarista de hoje é o meu amigo Antônio Faleiro, Nijinho, que veio hoje como comentarista me ajudar aqui nessa entrevista tão importante para esse nosso programa. Tá? Agradeço também a sua presença, Nijinho, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Seu Padre, o senhor é um amigo da cultura. Eu já poderia dizer isso e eu posso dizer isso com certeza absoluta, porque graças ao senhor, eu posso dizer, a Casa de Cultura continua existindo. O senhor nos apoiou, nos deu uma ajuda num momento fantástico, impressionante, né? Um momento que a gente estava fechando as nossas portas. Né? Como todo mundo sabe, o pessoal de Passatempo sabe, a gente fechou em 2020, né? Logo assim no pós-pandemia, e não tinha para onde ir, não tinha o que fazer com o nosso acervo de mais de 4.000 peças, e o senhor nos abriu as portas da igreja, nos ajudou. Então eu queria iniciar esse programa agradecendo de coração ao senhor pelo que o senhor fez, pelo gesto de bondade do senhor, né? A igreja sempre ao lado da cultura, ao lado das pessoas. Agradeço muito ao senhor por isso. Claro, mas na verdade o entendimento que pelo menos eu tenho com relação a essa parte, é que tudo aquilo que vocês guardam, que nós guardamos, é o nosso povo. Eu daria um contra-testemunho do que eu prego, falo e busco viver, se porventura eu não resguardasse com vocês. Então, na ocasião, eu cheguei a pensar e dizer que, se fosse possível, até alguns cômodos da minha casa, que não é tão muito grande, estaria à disposição. Porque neste momento eu entendi que eu estava acariciando, guardando aquilo que é também o nosso povo, porque a nossa história, o nosso acervo, somos nós, é a nossa história. Então, se por um lado eu recebo de fato o reconhecimento que nós fizemos, mas por outro lado, em contrapartida também, a gente fica feliz de ver o esforço feito por vocês, né? E a humildade com que vocês me procuraram, buscando o que nós entendemos que é um valor, guardar, proteger, e que não é só nosso, é nosso hoje, mas será também dos nossos que estão chegando. Então, claro, o tempo todo que puder depender de mim e no que eu puder fazer,
farei com muito amor e carinho, entendendo, volto a repetir, né, que tudo isso não é apenas uma matéria, não é apenas um objeto, mas é nós mesmos presentificados ali, simbolizados ali. E nós, seres humanos, somos seres simbólicos, somos seres que não conseguimos comunicação verdadeira sem nos valermos também dessa realidade chamada a simbologia, né? Com certeza, com certeza. Mas de público aqui, quero agradecer mesmo ao senhor, porque o senhor ajudou a gente a preservar a cultura, que é uma coisa tão difícil, principalmente numa cidade interior, numa cidade tão pequena quanto a nossa. Né? Só para o pessoal de casa entender, o seu padre liberou para a gente o Calafate lá, né? O Salão Paroquial do Calafate, onde a gente guardou durante um período aí de uns 4, 5 meses todo o acervo da Casa de Cultura, que a gente foi obrigado a fechar as portas, né? E durante esse tempo, pós-pandemia, uma época difícil e tudo, o senhor estendeu a mão, teve uma maior das boas vontades possíveis, e de pronto nos atendeu. Então, assim, realmente é com muita gratidão que eu falo com o senhor. Muito obrigado, em nome da cultura, em nome da cidade, em nome da nossa história. Muito obrigado, seu padre. Nós que agradecemos também, né? Tá. Então vamos lá, seu padre. A gente gostaria de saber muito assim, a história do senhor. Porque o senhor, eu posso dizer hoje, sem sombra de dúvida, né, Nigim, que assim, já fez história em Passatempo. O senhor veio para cá e só mudou muitos conceitos, muita coisa. A gente vê hoje a igreja muito mais, assim, as pessoas muito mais fervorosas, muito mais gostando. Eu não posso deixar de lembrar que uma coisa que o senhor fez que me emocionou muito, e acho que emocionou a cidade inteira. Durante a pandemia, o senhor pegou o carro e saiu e foi de porta em porta levar a palavra de Deus. Eu achei isso assim de uma grandeza, de uma... Né? Porque o senhor não tinha obrigação de fazer isso. O senhor fez isso por, assim, o trabalho, né, com carinho. A gente via que o senhor foi levar aquelas pessoas que estavam em desespero um pouco da palavra de Deus. Né? Era uma época muito custosa. Mas quanto à minha história, ela está muito confundida com uma crença que de longa data eu trago comigo, que é até o nome do meu instituto, né? O homem, eu sou apenas isso, um homem, um peregrino em busca de mim mesmo. E acabo compreendendo que eu me encontro, ou eu encontro a melhor parte de mim, aonde eu posso também ser uma pessoa de valor, uma pessoa que agrega valor à história e à vida das pessoas que estão ao meu redor. Eu sou natural de Nazareno, sou filho, né, de Francisco Matias, Dona Maria Júlia, ambos já falecidos, e éramos 9 irmãos, e hoje 8, porque perdemos um irmão, o mais velho. Também estou numa família que me adotou, né, a quem saúdo aqui também, e digo, e nem precisaria, porque os que convivem comigo, pelo menos, sabem do valor, da grandeza que a Dona Jucira, que a minha mãe, tem na minha vida. E lá, então, éramos 4. Agora somos 3, porque o Nico, também o irmão, um dos mais velhos, veio a óbito, faleceu. E minha infância, uma infância como é a infância de uma criança de interior. As correrias, as brincadeiras, naquela ocasião ainda, brincadeiras que eu tento resguardar, pelo menos lá na roça, eu guardo ainda piorra, guardo pula-corda, guardo algumas outras atividades que eu imagino que eu quero, pelo menos que os meus sobrinhos lá na roça tenham um pouco a experiência. A peteca também eu guardo lá com carinho. Agradeço demais, porque quando eu penso na minha história, eu lembro de figuras que hoje, né, aqui na nossa Passatempo, é você, é o Nijinho, são todos outros, né, que eu com facilidade olho com respeito, que aprendi lá. Eram pessoas que iam norteando um pouco o nosso perfil, o nosso caráter, pela hombridade, pela bondade, pela presença. Eu digo assim, era uma elite, não uma elite porque eram possuidores de bens, ou então de posição, não, a elite porque eram pessoas que tinham autoridade diante da sociedade, pelo caráter, pela bondade, pela prestatividade em favor da comunidade. Então isso também marcou profundamente a minha vida. Ainda muito tenra idade, muito novo, eu me ingressei no seminário. Também, aqui não posso deixar de dizer, a motivação, Padre Francisco Andrade, um homem que esteve como referencial de muitas vocações
lá na minha terra natal. Então a minha história é uma história, na verdade, muito simples, uma história com muito sofrimento, porque de família bastante carente, vivendo toda uma privacidade, mas também vivendo uma alegria, né, daquela espontaneidade de ser criativo na nossa maneira de diversão. Tínhamos que ser criativos, porque não havia outro recurso senão este. E isso me ajudou, e até hoje isso me vale muito nas paróquias. Quando você, nas paróquias que eu passei, quando você lembrou o episódio da pandemia, eu agrego isso àquilo que eu vivia. Eu sempre tive que ser muito atento. Uma vez coloquei uma tábua, uma tábua deitado e outra, né, no formato de avião, um pouquinho mais alto. Mamãe, olha aqui, fiz um avião. Ela disse assim, não voa muito alto não, porque a queda é proporcional à altura. Mas com isso também aprendi, naquele dia, né, de uma mãe que sempre procurou dar asas à minha imaginação. Então, quantas vezes em palestras, entrevistas, eu lembrei desse episódio que está muito na minha mente. Aquele dia, ela não criou um aviador, mas ela proporcionou um homem que viaja nas asas da criatividade, da imaginação. Que legal. Que legal. E, seu padre, tem que ter a vocação? Ou é a determinação? O que leva alguém a se tornar um padre? Sim, tem que haver a vocação. Vocação entendemos como um que chama e o outro que é livre para dizer sim ou não a esse chamado. Então, na nossa compreensão, Deus se vale de pessoas, circunstâncias, acontecimentos para sensibilizar alguém a abraçar uma causa, uma missão. Então, nós não podemos desagregar o ministério sacerdotal a uma missão. Então, a gente entende como uma missão. E aí, no caso no específico, no nosso, Deus é Ele que é o autor do chamado. Nos chama e dá tempo para a gente possa responder. Por exemplo, tem o tempo do seminário, tem o tempo do diaconato, tem o tempo do noviciado, no caso dos religiosos. Há esse tempo para que a gente possa discernir e, nesse discernimento, amadurecendo, dizer um sim, consciente das possíveis consequências inevitáveis em qualquer resposta que a gente dá. Até mesmo aos que são vocacionados ao matrimônio. Tempo do namoro, tempo do noivado, a sacramentalidade do sim, que é feito comunitariamente, e as consequências que advêm, naturalmente, do sim. Então, há necessariamente, e sem a qual não tem como, a questão vocação tem que ter o chamado. A partir dele, então, começa todo um caminho que vai culminar na missão. Mas esse chamado, ele não terminou no dia da minha ordenação, ele começou. A cada dia, Deus continua me chamando a ser padre, a ser um cidadão de bem, a ser uma pessoa que possa iluminar, enfim, todos os dias eu sou chamado. O chamado é contínuo. Assim como a resposta também, né? E qual foi a primeira paróquia que o senhor assumiu, padre? Muito bem, Nigim. Eu ordenei padre numa comunidade rural de São Sebastião da Estrela, pertencente a Santo Antônio. Então, eu fiquei 3 meses, praticamente, como vigário em Santo Antônio, onde eu já estava como diácono. Então, a minha primeira paróquia, que eu considero mesmo, foi Santo Antônio, embora eu não estava nem praticamente provisionado, mas, de modo muito afetuoso, eu considero que foi o primeiro trabalho ministerial meu. Num retiro de padres, que é o nosso retiro anual, Dom Francisco viu a necessidade e entendeu que o meu perfil poderia atender a demanda da paróquia Santa Ana, em Santana do Jacaré. E ali, então, fui provisionado, onde fiquei mais de 4 anos. Depois segui, embora o senhor tenha perguntado a primeira, mas eu vou passar, né, o percurso do meu caminho sacerdotal. Aí fui para Cristais, onde fiquei um pouco mais de 7 anos, e fui transferido aqui para Passatempo, que já amanhã, se eu não me engano, 8 anos que eu cheguei aqui. Amanhã, 8 anos, dia 5 de fevereiro, 8 anos que eu cheguei aqui. Que coincidência. Vai ficar mais uns 16 ainda. Se Deus quiser. Ficarei com muito prazer, felicidade e gratidão, naturalmente, né? Eu falo, seu padre, que Passatempo é muito agraciado. A gente teve
vários e vários padres aqui, e são todos assim pessoas de mais alta, né, de mais alta consideração. O senhor chegou e se aproximou tanto da gente, de todas as pessoas, né? O senhor está falando aqui com 2 ufólogos. Isso. 2 ufólogos, né? Então fica inevitável uma pergunta ao senhor. Mudando um pouquinho do assunto, mas Nijinho é ufólogo, eu sou aprendiz dele, a gente já fez palestras juntos, trabalhou, defendemos a existência de vida em outro planeta. Então eu vou apertar o senhor agora, eu vou perguntar, o senhor acredita? Apertei o senhor, né? Não chegou a apertar, não. Porque, na verdade, eu penso que o ser humano ele tem que ter uma coisa chamada flexibilidade, abertura para o diálogo, para a escuta. Entendeu? Cheguei aqui e, mais do que um ufólogo, eu encontrei no Nijinho uma figura muito paterna, com quem eu testemunho aqui. São 7 anos que eu passo o Natal com ele, quer dizer, tornou-se família, com a família dele, Dona Lurdinha, a quem eu saúdo também. É um prazer para nós. 7 anos que a virada do ano é com ele, com a família, então, mais do que um amigo. E nós, claro, naturalmente, tendo essa proximidade, partilhamos muito da vida. Então, a perspectiva que o Nijinho apresenta, a possibilidade de outros seres em outros planetas, não me assusta de jeito nenhum, né? O desejo é que eu pudesse me encontrar com alguns deles, sobretudo os mais evoluídos, para me evoluir também. Mas não há nenhuma dificuldade, até pelo motivo de como que o Nijinho faz uma leitura bíblica a partir dessa perspectiva. Sim. Quer dizer, aqui eu não estou tratando uma questão teológica. A pergunta foi feita a mim. Sim. Estou respondendo pessoal. enquanto pessoal. Eu não estou falando em nome de uma doutrina da igreja. Sim, com certeza. Então eu me dou o direito de dizer com verdade no que eu sinto e acredito, né? Que haja, de fato mesmo, essa possibilidade. Havendo, em que isso pode nos ferir? Seria também muito egoísmo e mesquinhez da nossa parte acreditar, né, que somos, e somente nós, não havendo outra possibilidade de existência de seres, né, no exatamente, mundo, também compreendendo no universo das galáxias, são tantas e tantas desconhecidas que não dá para entender que não haja essas infinitas possibilidades de outras, não só existir, mas outras coisas mais, né? E essa possibilidade, acredito eu, só aumentaria ainda o poder de Deus, né? Claro. Jamais seria ao contrário, seria, né, a grandeza de Deus é inquestionável. Isso. Mas muito legal, eu acho muito bonita essa posição do senhor, essa coisa de entender a forma com que todos pensam, com que todos agem, né? O senhor é uma pessoa muito inteligente e é gostoso bater papo, conversar com o senhor, né? Desde que o senhor chegou em passatempo, qualquer assunto, e é bom conversar assim, né? Muito legal, muito interessante. O Toninho e o Rubim passaram o ano novo, o ano passado, lá em casa, e o padre também. Eles ficaram maravilhados com o padre. Quando o padre saiu, o Toninho falou, vocês estão com um padre aí de primeira qualidade. Passatempo é privilegiado de ter o senhor aqui. A sua fala me transportou para o seminário de Lavras, depois Mariana, os padres ficavam meio assim também, porque às vezes sobre diversos assuntos eu tratava, assim, eu tinha alguma ideia, mas o que eu atribuo a isso é o gosto pela leitura. A leitura não apenas daquilo que é do meu interesse imediato. Para quem também já teve a oportunidade de ler, né, algumas coisas que não está bem dentro do seu universo, vai entender que ali é onde a gente amplia com mais profundidade o nosso conhecimento. Então, outra coisa aliada a isto é a humildade de permitir que o outro fale do seu mundo. É muito bacana no diálogo eu permitir que o outro conte-me do seu mundo, e a partir desse diálogo eu entro no mundo do outro e, claro, saio mais enriquecido. Então, simplesmente assim, o direito que eu dou e continuarei dando às pessoas que possam partilhar o seu mundo. E é para mim de interesse, né? Eu tenho pessoas de diversas crenças, de diversas realidades, com os quais eu dialogo como um aprendiz. Sua palavra, eu quero resgatá-la para mim, como um aprendiz. É isso aí, né? Eu não vejo muito quando me diz assim, o Padre Aparecido é muita sabedoria, muito tal. Eu entendo o que muitas pessoas estão querendo dizer, né? Que sobre algum assunto a gente tematiza, mas eu ainda sou muito socrático. Eu sei que nada sei. Que legal.
Ótimo, né? Fantástico. É muito gostoso conversar com o senhor, porque assim, a pessoa inteligente, ela está aberta a qualquer tipo de assunto. A gente pode falar com o senhor de qualquer coisa, né? De levar tudo. Eu tenho uma curiosidade sobre, para ser padre, o senhor tem que estudar teologia? Isso é É obrigatório. É obrigatório. Nisso também é inevitável a gente pontuar aqui que houve uma ocasião, sobretudo no Brasil, mais precisamente em Minas Gerais, Mariana, quando nós iniciamos com Dom Viçoso, sobretudo com ele, um pouco mais de radicalismo na formação dos presbíteros. Houve uma ocasião que não havia muito essa exigência de estudos e, portanto, houve também inúmeras realidades dolorosas, né? Mas então, com a exigência de termos que passar por um processo de formação, ficou então, digamos assim, pontuado que seria muito importante uma formação filosófica. Então, hoje é obrigatório o curso de filosofia, que precede depois o curso de teologia, que seria mais ou menos 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Então, sem este estudo, eu até imagino que seja quase que impensável a ordenação de um candidato ao ministério sacerdotal. Legal, interessante. O padre fez grandes mudanças aqui em Passatempo. Poderia narrar para a gente sobre a igreja, o que ele fez lá, os altares, e a outra igreja que lá de baixo também. São Judas? São Judas, né? Foi inaugurada agora há pouco tempo. Né? O passeio da igreja, maravilhoso, que foi feito agora. Conta pra gente, como é que foi tudo isso? A questão também, nisso eu gosto de ser bastante preciso, para que não possa, com facilidade, ter margem para uma interpretação que me custaria muito um desgaste. Eu chegando numa paróquia, tem sido assim a minha experiência. Eu procuro sentir o que a comunidade anseia. Quer dizer, eu busco sentir, não apenas escutar ou falar sobre, mas sentir os anseios da comunidade. Então, chegando, levou tempo, porque eu fiquei 1 ano sentindo esses anseios. Mas havia, parece, uma certa nostalgia com relação à nossa matriz do que foi queimado. Ficou um vazio, um profundo vazio. Eu não tinha recursos, nem condições no momento de preenchê-la, trazendo novamente, digamos assim, uma réplica do altar. Mas eu quis atender essa demanda depois de estudar, veja bem, levou mais de ano. Depois de consultar técnicos, pessoas capazes, depois de me reunir com escultores, dentre eles os lá de São João del Rei, nós fizemos um desenho e adaptamos lá adornos que preencheu um pouco a igreja, resgatou um pouco mais a dignidade do presbitério. Depois, um dia alguém me questionou que o sonho seria, de fato, colocar lá outras coisas e tal. Eu respondi com facilidade, porque eu cuidei de que tudo que fosse colocado lá fosse parafusado. De modo que se amanhã quiser tirar tudo sem dano nenhum, é só deseparafusar lá, tirar os parafusos e tirar aquilo. Né? Então, esse foi o primeiro anseio. Depois, a gente não impõe o gosto da gente, né? A gente tem que sentir também a comunidade. Veio um outro passo que a mim também me encanta, que é a igreja, o oratório, em honra a Santa Luzia. A primeira planta chegou até mim e eu não falei, mas tardei em tomar a decisão. Por quê? Achava que aquela, por mais que fosse bela a planta, ela não criava harmonia com o conjunto arquitetônico da matriz e tal. Então eu retardei, ganhei força no sentido de acumular um pouco de recursos e apresentei com coragem um projeto, né, que é o que nós temos hoje, que tornou-se um memorial, que faz, assim, menção a uma possível ermidazinha, como nós iniciamos, suponhamos assim, e que também trouxe dignidade para aquela comunidade. E aí o Neugin também pontuou São Judas. Seja nas igrejas urbanas, as de bairro, como a zona rural, quando eu vou com a comunidade, entendam bem, com a comunidade, exercer ali um projeto, ou executar um projeto, fica melhor dizendo, eu cuido sempre de também entender que eles têm sensibilidade ao belo. Bom, é o bairro, faz lá um... Não é assim. Aonde tem meus paroquianos, seja aqui no centro, lá no bairro, lá na zona rural, como nós fizemos intervenções
em algumas capelas rurais, com a busca do melhor bom gosto possível, para encantar. A ideia é causar encantamento, que possa provocar uma experiência transcendental, porque o belo nos faz transcender, não é isso? Então, essas melhorias que normalmente vocês destinam a mim, eu sempre recebo e distribuo, porque eu não faria isso sem antes sentir que era anseio e sem o aval, a aprovação que chega através de recursos, né? Porque eu entendo que vocês estão dando aprovação, estão validando a proposta, quando vocês também, e não é o caso aqui de dizer o seguinte, muita entrada que tem no sentido das festividades, do dízimo, da coleta, que a gente procura também criar uma situação de prestação de contas a mais precisa que a gente possa fazer, né? Então agora nós estamos numa fase terminal, numa fase de término, fica melhor dizendo, da Igreja São Judas, na fase de conclusão. Eu acredito que essa palavra pega melhor. Da Igreja São Judas, e quem esteve lá, vai lá ver que é de um altíssimo bom gosto, né? E tem outra coisa também, o padre melhorou aqui em Bastante Tempo, foi o problema da barraca. A barraca sempre era feita de bambu e madeira. Ele arrumou uma barraca própria. Para as festividades de Para todo ano é só São montar Sebastião ali. e tudo mais. Já adaptou ela até para o asfalto também, né, padre? Isso porque, veja bem, com a barraca a gente recebia aqueles donativos, aqueles recursos, mas eu sempre tenho comigo, é uma coisa minha. A questão não é só vem a mim o meu reino, não. É o nosso reino. Então, eu quis dar um conforto. Primeiro, segurança, favorecimento para os trabalhadores, que são voluntários. Todos voluntários. Então, eu quis ter esse zelo para com eles e com aqueles que vêm prestigiar-nos, que são pessoas daqui, pessoas de fora. Hoje, de fato, Liginho, eu aceito, né, a sua proposta, como este ano mesmo eu estive lá na casa do Marquinho, né, Criscolo, e de lá eu observei, porque dá um ponto de vista melhor, como que ficou a proposta de telhado para a nossa barraca. Então nós já tínhamos feito a questão das tendas, e este ano então nós inauguramos também um projeto com a cobertura em folha de zinco, que foi aprovado, causou mais segurança e tal. E além do mais, um grande investimento feito para a segurança também de fogões, utensílios, para dar mais possibilidade do trabalho, que é feito com muito amor, e quem vai à nossa barraca realmente sai com o paladar tocado pela beleza da culinária oferecida lá, né? Com certeza, é verdade. Ô, padre, uma outra curiosidade que eu tenho, voltando à questão do sacerdócio, né? Eu não sei dizer o termo certo, seria o padre vai ao Vaticano, todo padre, ao ser consagrado padre, ele tem que ir ao Vaticano e se deitar ali à frente ao Papa. Isso é um fato, é uma verdade? Não. Com relação ao ir ao Vaticano, está sobre o dever de bispo. O bispo que está à frente é uma diocese, normalmente o titular, porque nós temos também os bispos auxiliares, e este também pode ir, caso o titular o determine a tal, né? Ou administrador diocesano. Em 5 anos, é uma visita pastoral chamada ad limina. Através dessa visita, o bispo vai e leva um parecer, né, que tem toda uma organização para o Vaticano, no sentido, os católicos, os evangélicos. É feito de tempos em tempos uma pesquisa que envolve todas as paróquias, minuciosa, até o ponto de perguntar a probabilidade, quantos que comungam ao longo de um mês, de um ano, as comunhões, as confissões. Então, o bispo, ele faz todo esse apanhado e apresenta anualmente ao Papa. Também, por ocasião dessa visita, costuma o bispo deixar lá alguns nomes que possa amanhã serem consultados para assumir a missão do episcopado, né? Agora, com relação, quando você fala do ritual, onde nós nos prostramos e tal, acontece tanto na ordenação presbiteral, nós os sacerdotes, no momento da ladainha, nós nos prostramos, e também na questão do episcopal, quando o bispo
né, ele é nomeado, ele vai ser sagrado bispo, ele também prostra-se diante, né, do que está ordenando, né, do bispo que não está necessariamente ali. Com o Papa. Não, lá nessa visita, somente quando ou ele está sendo ordenado pelo Papa, porque ele também ordena, ele é bispo, né? Então ele ordena sacerdotes, ele sagra bispo, e aí sim, aí diante dele, não é bem diante dele, né? É o ritual prescreve que a gente se dobre lá, mostrando a nossa humildade diante de Deus também. É um ato mais do que dobrar-se diante de um bispo, de um papa, mas é um prostrar-se diante de Deus. É também assumir a nossa condição, né? Simbolismo da nossa pequenez, mais ou menos isso. Né? Entendi. Legal. Padre, também, o ano passado, o senhor esteve lá em Israel, né, padre? Estive, Na conta verdade, pra gente, como que foi essa experiência? Não estava muito na expectativa de ir, até a verdade seja dita, muita gente está me acompanhando e muitos sabem. Eu tenho muito amor ao Brasil, gosto de Minas Gerais, gosto de viajar nessas cidades históricas, inclusive estou trabalhando num livro que vai contar sobre as minhas viagens, né, as minhas experiências nessas terras mineiras, nos contatos com as igrejas barrocas. O livro já está bem adiantado. Então, de repente, eu estava visitando uma família e o telefone insistindo. Eu atendi, era um convite para que eu fosse como orientador espiritual de 27 pessoas de diversos lugares, diversos estados, né? Eu também não pensei muito não, embora não fosse um projeto da minha vida, nem nada, respondi que eu não tinha ainda passaporte, provando que o que eu falei é verdade. Não tinha passaporte, não era meu propósito viajar. Fui para a Argentina, mas na Argentina não houve necessidade. Então, eu disse sim. Eu entendi que era uma experiência, além de serviço, onde eu pudesse também ter essa oportunidade. E aceitei e fui, então. Passei o mês de outubro, saímos de BH, Tel Aviv, depois fomos lá na Terra Santa, aquela região toda lá. A alegria também de ter celebrado em lugares. E engraçado porque, mais do que pensar em mim naquela hora, eu não podia deixar de lembrar da minha família. Então, as minhas irmãs, provavelmente estão me acompanhando nesse podcast, elas se emocionavam, choravam, pensávamos no nosso pai, na nossa mãe. O desejo, muitas vezes eu celebrei chorando, pensando nos meus pais, que eles estivessem vivos, eles não, talvez conseguiriam compreender se aquilo era realmente uma verdade. E também fiquei alguns dias em Roma, onde eu pude celebrar em algumas igrejas, dentre elas celebrei na igreja de São Paulo. Ali também me emocionei, né, porque São Paulo, meu nome é parecido Paulo, tão forte para mim. Depois, né, tivemos também Assis, me emocionei, né, com toda aquela atmosfera de simplicidade deixada pelo pequenino de Assis, por Santa Clara. Enfim, eu também devo comentar no meu programa, eu e minha família servimos ao Senhor, toda essa viagem. Tudo que eu postei lá foi em silêncio. Eu quis primeiro que fossem postagens sem palavras, para depois a gente fazer, né? Porque eu ainda estou gestando isso dentro de mim, estou ainda acomodando as fortes impressões que tive por estar em lugares, para a nossa cristandade, lugares tão sagrados, tão dignos, né? Tão importantes para a nossa fé. Né? Foi um pouco essa minha experiência. Que legal, interessante, né? Foi lá. Muito legal, muito legal. E, seu padre, uma dúvida que eu tenho, queria que o senhor me tirasse uma dúvida bíblica. Primeiro é o seguinte, antes eu vou fazer a pergunta, mas o senhor não precisa responder ainda, eu quero só fazer a colocação. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Aí, se a gente vai na Bíblia, o primeiro milagre de Jesus seria o vinho, as bodas de Canaã, não seria? Aí a minha dúvida é a seguinte, não houve antes, quando ele conheceu Pedro, ele não fez o milagre dos peixes? Da aparição dos peixes, quando Pedro julgou? Então, qual é considerado na igreja o primeiro milagre de Jesus? Ah, sim. O senhor entendeu a minha dúvida? É bom lembrar também... Eu sempre analisei dessa forma, tive essa dúvida sempre. Que muitos estarão vendo, provavelmente muitos mais entendidos do que eu em Bíblia. O nosso estudo bíblico não chega ao ponto de um estudo exegético, como temos os exegetas. Certo. Esses que estudam profundamente, né, a Bíblia. Mas
a gente considera de fato, biblicamente, e claro, a Bíblia, no nosso discurso do dia a dia, ela não vem como um livro que historicamente tem o compromisso de estar muito organizado, como uma narrativa histórica. Cronologicamente, não tem essa finalidade. Mas é também um livro onde a metáfora, onde a compreensão teológica, ela vai além dessa ideia, né, de cronologia de fatos. Mas então, ali, Jesus, ele se manifesta, de certo modo, ele dá a entender, né, qual é a sua presença. Então, bodas de Caná, ele estava lá, e aí veio, conforme a narrativa é muito conhecida, a falta do vinho, que causaria constrangimento aos nubentes, né, os noivos. E aí a mãe dele estando presente, percebendo a situação, ela provoca. Mais do que pensarmos assim, nossa, ele multiplicou aqueles utensílios com mais de 600 capacidades de litros de muito vinho. Ali a questão não se dá apenas na questão do milagre de vinho e tal. Então, esse primeiro milagre, podíamos dizer o seguinte, ele está ali representando até mesmo o nascimento de Jesus. Porque o nascimento de Jesus, para nós, não é um grande milagre que um Deus venha se revestir da nossa condição humana e se fazer presente entre nós, história. Não é um grande milagre que Jesus tenha nascido em Belém, impactado os reis que se dobraram diante dele. Não é um milagre também que Jesus, com 12 anos, vá ao templo e dialogue com homens tão versados em todo o conhecimento de fé e religião. Conseguir sobreviver ao massacre. Então, né? Quando a igreja aponta, o primeiro milagre de Jesus aconteceu em Caná da Galileia, então não é esse primeiro no sentido assim. Cronológico. É uma maneira que a igreja encontrou para dizer que a família o recebeu e a presença de Jesus é capaz de transformar a água da nossa vida em um vinho saboroso, que dá sabor, que traz alegria e tal. Então é um pouco da minha compreensão. Volto a dizer que eu não tenho aqui a pretensão de responder à luz da exegese. Entendi. É mais uma experiência da minha fé, da minha simplicidade, conhecimento bíblico. Ficou claro, né? Eu sempre tive essa dúvida, como um apaixonado pela história de Jesus, a história, eu acho muito legal. E eu tinha essa dúvida, essa questão, porque houve esse primeiro milagre, né, dos peixes ali. Mas só explicou muito bem, deu para entender perfeitamente, né? E sobre passatempo, senhor padre, qual que é a experiência que o senhor tem sobre a cidade, sobre assim, o povo de Passatempo, seus fiéis aqui? Como que o senhor vê isso aí, baseado na experiência do senhor em outras cidades? Passatempo é uma cidade muito religiosa, muito devota. Por uma reunião que eu estive com o Dom Miguel, ele disse, olha, você não vai mexer com a igreja de Santo Antônio, lá em Cristais, não. Eu preciso de você numa outra missão. Então, Passatempo, até então, não me dizia muita coisa, não. Embora já tivesse passado por aqui, vi na ordenação do Padre Lúcio, né, e tal. Mas aceitei, com o coração muito aberto, e busquei na internet. Eu me lembro muito bem que eu acessei lá algumas coisas. Veio a Casa de Cultura, por incrível que pareça. Que legal. O Maurício Rangel, com aquelas atividades lá no Campo Grande. Foram as primeiras imagens, de certo modo, que foi chegando até mim. E depois também a imagem da igreja com a banda tocando lá dentro. Cheguei em Passatempo e disse ao povo, sem nenhuma escrita, sem nada, muito informalmente, que eu estava chegando, que eu não gostaria de perder de vista a orientação de Deus a Moisés. Tire as sandálias, porque essa terra onde você pisa é um lugar sagrado. É o que tem acontecido. Eu sempre procuro compreender que essa terra é sagrada. E com isso parece que facilitou muito, porque o povo daqui é um povo altamente hospitaleiro, um povo amável, e um povo que tem uma veneração muito grande à figura do sacerdote. E a gente percebe isso quando meus colegas sacerdotes passam por aqui. A acolhida é calorosa demais. Então, também lá no seminário havia uma plaquinha dizendo que a gente floresça onde Deus nos plantar. Então é o que eu procuro fazer também. Me colocou aqui, é aqui que é o meu lar, é aqui que é a minha família, é aqui que eu vivo, é aqui que eu choro, é aqui que eu sonho, é aqui que eu experimento a minha vida. Eu não gosto muito de estar aqui e lá. Se eu tiver que estar aqui e lá, eu prefiro não estar em lugar nenhum. Então, porque eu não vou estar. Então eu estou aqui, eu fico aqui, vivo aqui e tal.
Houve agora essa perspectiva, né, de uma possível mudança que aconteceria em fevereiro. Não houve essa possibilidade. Ninguém notou diferença nenhuma em mim. Quando havia também cogitações, eu também perspectiva era do senhor sair daqui? Era de eu sair, ser transferido. Então, eu também sei que serei transferido. Mas enquanto eu não sou transferido, eu fico aqui. Eu não vivo essa ansiedade, eu não vivo essa coisa, não. Eu estou aqui. Amanhã, aliás, terça-feira, tem uma reunião dos padres. Se lá o bispo achar que há uma necessidade, e se eu também compreender, porque tem que ter isso, tem que ter diálogo. Não é simplesmente, vai, eu deixo de ir. Porque eu tenho que pontuar algumas questões, né? Se eu verificar que há maturidade, que há alguma coisa que vai acrescentar em mim, na paróquia que deixa, na paróquia que me recebe, aí sim eu vou sem problema, com tranquilidade. Mas passatempo hoje é uma terra minha. Eu estou vendendo umas propriedades, até penso em adquirir uma casa aqui. Mesmo eu indo embora, eu quero manter aqui um vínculo. Embora nem precise ter casa, porque tem a casa do Nijim, tem a casa da Jacemi, tem a casa de tantos outros aí, que eu sei que são extensões também da minha família. Mas a gente quer ter um cantinho, né? Há essa possibilidade, para dizer, respondendo, que é passatempo para mim. É minha casa. Nossa, né? Deixa a gente muito orgulhoso, né? É um orgulho para a cidade ouvir isso, né? Do senhor, com certeza. Já que o senhor falou nisso, essa é uma dúvida também, essa questão do por que o padre não pode ficar assim para sempre numa cidade? Por que sempre há essas trocas de tempos em tempos, não necessariamente num tempo específico, mas sempre ocorre de só ter que partir para uma outra cidade? Por que isso? E isso foi uma decisão provavelmente de uma compreensão dos sacerdotes, dos bispos, e das lideranças de comunidades, que é muito benéfico. É muito benéfico, porque, igual este ano tivemos a experiência do Alexandre, seminarista, que 2 anos ele ficou aqui e nos encantou. Mas se eu seguro o Alexandre aqui, ele não conhece outra paróquia, ele não faz uma experiência com outro padre. Amanhã isso pode se tornar prejudicial ao seu ministério. Então, por exemplo, há muita coisa que eu não consigo realizar aqui, pela minha limitação. E o outro colega, ele tem essa habilidade. Então é bom. Outra coisa também, quando há essa transferência, essa mudança, ela força-nos a repensar, a nos adequarmos a outras situações, exige de nós uma flexibilidade. E a outra comunidade tem também coisas, realidades, histórias, experiências que vão agregar valor em mim. Imagine, se eu tivesse ficado em Santana, eu não teria essa experiência aqui. Se eu tivesse ficado em Cristais, eu não teria me enriquecido aqui. E quem sabe lá, eles também não teriam se enriquecidos com os sacerdotes que passaram por lá. Eu sei que é meio doloroso, eu sei como que é, que eu já passei por essa experiência e vou passar. Mas quero aqui deixar uma catequese. Se você ama, se você diz realmente e ama um sacerdote, quando chegar a hora de partir, deixe que ele vá. E ele também. Se ele ama de fato o povo, vá. Sem criar grupinhos, sem criar dificuldade para o outro padre, que ele acolha, prepare a chegada do outro padre com maturidade, que ele volte à comunidade onde eles trabalhavam, que ele tenha a liberdade de dizer, padre, meu amigo, olha, essa família aqui, ó, eu tenho muita afinidade com ela, eu não vou cortar vínculos por nada. Entendeu? Então, a minha perspectiva da questão de transferência, de mudança, é isso. Outra coisa também, isso eu digo olhando nos olhos do bispo. Eu não entendo transferência com relação a problemas. O padre está dando problema, vamos transferir. Bom, se eu sou um padre problemático, é injusto que o bispo me mande para outra comunidade. Por que a outra comunidade tem que tolerar um problemático? Eu acho que a transferência, por isso que o Dom Miguel brilha quando ele fala assim, na ocasião que ele foi me transferir de Cristais, que teve alguns lá que queriam se rebelar, né, contra meu gosto, naturalmente, ele diz, é por isso que eu vou transferir o padre Aparecido, porque ele é bom, vai ser bom lá também. Bom, isso é o bispo que falou, não sou eu, né, que reconheço os meus limites. Então, a transferência é importante, enriquece a comunidade, enriquece o outro. Ruim é quando a transferência é forçada com essas tais situações de problema, onde já não há mais harmonia entre a comunidade e o pároco. Eu, graças a Deus, não tive ainda essa experiência. Peço a Deus, me esforço para não tê-la. É bom quando a gente vai, deixa saudade, quando a gente chega e é bem acolhido, porque sabe, os que estão lá, que vamos agregar valor, né?
valores lá. Com certeza, se o senhor tiver que sair, vai deixar muita saudade. E vou levar muita saudade também. Mas não vamos falar Mas entendi, disso por hora, não. entendi. A explanação do senhor é muito clara, É. né? E deixa claro que realmente você está sempre evoluindo, né? É uma forma de evoluir também, né? De poder estar em outro lugar e tudo mais. Muito interessante. Né? Passatempo tem uma história muito bonita com os padres e tudo, né, gente? A gente sempre teve aqui muita eu digo que Passatempo teve muita sorte, porque sempre teve muito boas pessoas, não me lembro assim de nenhum tipo de problema nesse sentido, sempre, né? Desde 1790 Ó, que o nosso os historiador padres estão falando. por aqui. 1790 já vinha um padre aqui fazer as obrigas. E sempre muito bem acolhido. Uma vez também que nós estamos dentro do capítulo dos sacerdotes, eu parabenizo e agradeço ao Nijim, que no seu livro ele tirou um capítulo do qual ele me deu liberdade de me valer para o nosso livro, porque também nós lançamos um livro por ocasião dos 190 anos da paróquia, narrando na perspectiva da história da paróquia. O Nijim já fez um livro mais amplo e com inúmeras notícias lá importantes para a história de Passatempo. Mas ele tirou, em meio a tudo isso, um capítulo onde ele descreve o perfil de cada sacerdote. Eu não sou citado lá, porque cheguei depois, né? Até o padre Rogério. Temos que atualizar o livro de novo. Então, é bacana demais que ele também tivesse essa sensibilidade de entender que ficaria muito falho o livro se não tivesse esse capítulo, uma vez que na história de Passatempo a relação com o sacerdote se confunde. É verdade. Né? É isso aí. Eu fui coroinha do Padre Vigílio. Quando eu era criança, eu fui coroinha do Padre Vigílio aqui. E era um padre muito bravo, né, Nijim? Muito austero, né? Era professor no ginásio. Professor e tudo. O padre, muito legal, muito interessante assim, a visão que o senhor tem. A gente fica muito tranquilo, né, de ouvir o senhor falar, o senhor explanar, né, tanto quando o senhor está rezando uma missa, quanto falando pessoalmente. O senhor tem uma facilidade muito grande de transmitir a informação, de passar a informação. Talvez já seja o dom, né? O dom que o senhor tem por ser padre. Olha, nisso também seria uma informação legal e talvez que sirva para animar, talvez algum seminarista, algum que na profissão precisa de comunicação. Quando eu cheguei no seminário, eu praticamente não falava. E se falava, era tudo muito sem compreensão. Me lembro do padre Maurício me dar os primeiros exercícios. Era o meu reitor de fonodiologia. E também de expressão. A gente tinha que ir lá para o campo, colocar um palito debaixo da língua, ficar lendo alto, gritando, falando. Depois ele foi me apresentar também alguns bons oradores, né? E no livro Polito, né? Falar, a comunicação dele lá, que é um livro de cabeceira meu, comecei a entender. Então, hoje, se a gente consegue falar alguma coisa que seja mais compreensível, resultado, não é só de dom, não. É de esforço. No meu caso, é de esforço mesmo. Deus não me dotou com esse dom, não. Ele me dotou com a capacidade de chegar próximo a esse dom. Mas eu não nasci, não tive essa habilidade. Eu lembro de um amigo chamado Geraldo, que deixou o seminário. Ele, sim, era um orador, ele me encantava. E quando ele ia apresentar trabalhos, quando ele ia ser orador de alguma coisa, eu ficava, como diz no ditado popular, babando. E pensava assim, será que um dia eu vou poder comunicar assim, com mais influência, com mais assim, insistência? E continua ainda. Eu ainda faço os exercícios, eu ainda insisto, sobretudo agora que vai chegando o período quaresmal, é hora que eu insisto nos exercícios para que a gente possa ter uma boa ideia, né? Não é 51, não. É uma boa ideia. Né? Não uma péssima ideia. É uma péssima ideia. Uma boa ideia e depois elaborar essa ideia e depois transmiti-la de modo que o outro possa recebê-la como eu gostaria que ele a recebesse. É isso aí. Entendi. Muito legal. Tem alguma pergunta, Nijim? Alguma coisa que você gostaria de saber? Quase tudo já foi perguntado, né? Assim, ainda com relação à igreja, seu padre, é uma dúvida que eu tenho também.
O senhor nunca foi ao Vaticano, só foi em Roma, mas não chegou aí ao Vaticano, né? Fui ao Vaticano, eu fiquei... O senhor conheceu algum Papa? Pessoalmente, só o Papa Ainda Francisco. Não, Papa João Paulo II, mas à distância, né? Distância, né? À distância. Papa João Paulo II no Rio de Janeiro, né? Nós estávamos lá, os seminaristas e tudo, na visita dele ao Rio de Janeiro. Muito distante, muito distante. Ao Papa Francisco foi mais perto, né? Nessa ida lá, nós tivemos mais próximo. Foi dessa oportunidade que o senhor foi. Foi, isso. Falando ainda do Papa Francisco, ele fez uma mudança. Ele assim, parece que ele se aproximou mais do povo, da população. O que o senhor acha dessa posição dele, de ter ficado mais próximo de tudo, das ideias, assim? Ele tocou em dogmas, vamos dizer, em coisas que a igreja assim, mantinha mais afastado. Isso. Homossexualidade, várias outras coisas. O que o senhor acha dessa posição do Papa Francisco? Ah, sim. Eu gosto dessa pergunta. Todas as vezes que me perguntam sobre os papas, eu amo. Mas, ao mesmo tempo, eu devo advertir que eu sou um suspeito para esse tipo de pergunta, porque eu amo os papas, naturalmente. Então, eu gosto dos papas e isso foi da minha família. Meu pai, né, tinha um respeito muito grande aos papas. Eu me lembro, na ocasião, era muito criança, quando João XXIII veio a óbito, né, faleceu. Meu pai ficou quieto, silêncio. Para nós, naquele dia, era dia de luto. Olha a distância. Nós tínhamos um radinho, através desse radinho que chegava as informações. Houve um silêncio na minha casa. Nós ficamos... Eu não entendia muito bem. Então, depois, né, no seminário, já compreendendo melhor a figura do Papa e tal. Então, eu tenho uma reverência muito grande aos papas, um respeito muito grande. Então, quando se fala do Papa Francisco, com toda a sua peculiaridade, se a gente tomar também, que é do nosso tempo, o Papa João Paulo II, ele causou também, ele tocou de uma maneira muito pessoal, própria, em temas bastante delicados. Só que de uma maneira, o Papa Francisco, como também devo dizer, o Papa Bento, que eu trago uma admiração muito grande, para mim é um santo, é um referencial. A história, um dia, vai colocá-lo no lugar que ele merece. Sobretudo na sua atitude humilde de compreender que ele precisava passar, né, o báculo, passar o bastão para o que iria suceder. Né? Então, Papa Francisco chegou, né, com toda essa humildade, com uma presença, com pouca formalidade, um pastor que decidiu não que os outros não fossem assim. Está mais cheirando ovelha, né? E ele também, inevitavelmente, não tinha como fugir a realidades que estão aí diante de nós, que não pede, grita um parecer da igreja. Eu fico feliz que o mundo ainda queira um parecer da igreja, por mais que o mundo, né, na sua descrença ideológica, diga que igreja é passada e tal. Se é assim, então por que você ainda tem a necessidade que o Papa fale daquele outro assunto? Verdade. É porque, no fundo mesmo, por mais que a gente queira se rebelar, lá no mais profundo do nosso ser, a gente deseja Deus. E a gente entende que Ele também nos fala e vem até nós por meio de uma instituição. Pedro, tu és pedra, sobre você eu vou construir a minha igreja. O Papa é um homem, claro, com toda uma realidade que o envolve, que ajuda na sua missão, mas é um homem, é alguém que tem seus limites também, que tem as suas infinitas possibilidades também. Então o Papa, eu creio, com as suas limitações, vem com coragem, vem olhar e tem olhado olho a olho na realidade do momento, né? Aqui eu não gostaria de fato, porque precisaríamos de tempo, caso a gente entrasse dentro dessa sala de discussões de temas ditos por você. Eu não posso ser ingênuo em achar que em um segundo eu vou poder resolver ou dar um parecer. Além do mais, eu não tenho essa capacidade, nem filosófica, nem teológica, nem moral, moral no sentido do direito canônico, para pontuar. Eu não sou um legalista da igreja para dizer um parecer. Eu simplesmente falo aquilo que a igreja fala como verdade para mim. Então, se o Papa fala, tendo falado ele, depois de consultar os seus orientadores, de maneira formal, eu simplesmente entendo que é uma verdade da minha fé e creio.
Ah, mas você sendo assim é ingênuo. Bom, aí você tem direito de ser ou não ser. E eu também me dou esse direito de ser e não ser ingênuo nessa parte, né? Então, tudo bem. Que legal. Só citou aí o cardeal Ratzinger, né? O Bento XVI. Já houve na história um outro caso de renúncia papal? Sim, já houve outros casos de renúncia, sim. Agora eu não recentes, né? Não recentes. Coisas não antigas. Muito bem, porque isso é falado bastante, mas eu não guardei, porque não foi de muito interesse meu guardar quando e quais foram os que renunciaram. Mas a renúncia, embora tenha nos assustado muito, 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 foi no carnaval. De uma maneira bem simples foi assim. No período de carnaval que a bomba explodiu, no sentido assim, metafórico. Eu queria que o senhor explicasse de uma maneira bem simples o que foi realmente a renúncia, só para o pessoal entender, assim, por que ele tomou essa decisão. O senhor tem esse conhecimento? Pois é, havia já agendado um encontro com os cardeais, onde o Papa haveria de dizer sobre a canonização, me parece, de alguns santos. Mas o discurso veio de maneira um pouco inesperada, quando ele pontua a sua condição de saúde, a sua realidade, as exigências da igreja, e não demora muito não, em que ele diz que de fato ele havia tomado a decisão, depois de um tempo de recolhimento, de orientação, de discernimento, que ele julgava ser prudente e para o bem da igreja uma renúncia. Mas ele não fez de maneira tocada pelo entusiasmo do momento, porque isso não pega bem com relação a Bento XVI, que é um homem era altamente reflexivo, profundo, sensato, prudente, né? Então ele viu que a igreja precisava de um perfil que tivesse condições psicológicas, físicas e tal para enfrentar essa demanda do momento. E era um desejo dele também, de fato, antes de ser nomeado Papa, de viver uma vida em recolhimento, né? Pensava ele que com a morte de João Paulo II, que ele de fato foi um assistente por muito tempo, o Papa João Paulo quis que ele estivesse do lado dele, esteve em diversos dicastérios, né, fazendo um trabalho muito bonito, profundo. Então eu entendo a renúncia dele como uma atitude de prudência, coerência, amor à igreja e humildade. Muita humildade, né? Entendi. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Teremos um Papa brasileiro? A possibilidade é grande, porque para ser um Papa, basta que seja hoje um cardeal, né? E nós temos bons cardeais. Eu até ficaria muito contente, feliz. Há essa possibilidade. Não havia. Reformulando, por que não houve ainda um Papa brasileiro? Por que o senhor acha que ainda não aconteceu? Porque o Brasil é um dos maiores, se não o maior país católico do mundo, não é? Então, é uma pergunta um pouquinho melindrosa, de modo que eu não tenho assim, uma habilidade com serenidade para responder. Certo. Porque nós estamos lidando com uma instituição de longa data, onde centralizou-se bastante na realidade de Roma e tal. Havia ali todo um conjunto de tradições e pá, mas eu não vejo que isso vai ser empecilho. Não, agora tivemos um tirado de uma situação tão informal, que é o Papa Francisco, da Argentina e tal. Então vamos aguardar. E além do mais, por mais que seja tido como uma escolha praticamente política, mas é política, porque tudo nesse mundo está envolto a essa realidade, né? Mas se há ali toda uma postura humana, eu creio que também o Espírito de Deus age nas nossas imperfeições humanas. Quando chegar o momento em que Deus achar que no momento para a igreja, alguém que tenha experiência eclesiológica do Brasil vai contribuir estando à frente da igreja, vai ser essa hora. Mas é engraçado, eu nunca tive muito essa preocupação, não. Eu nunca tive essa inquietação. De onde vier o Papa, para mim, Deus seja louvado, porque temos um Papa. Se vem daqui, de colar, nunca foi, na minha realidade pessoal, grande importância a origem da pessoa que vai assumir a tarefa de levar a barca de Pedro adiante. Né? Interessante. Era assim, são curiosidades, né, que a gente tem de imaginar como o Brasil é tão vasto, né, o catolicismo é tão forte, tão arraigado aqui, né, porque até então não teria. E também, eu não sei se eu estou errado, mas acho que não teve até hoje um Papa negro.
Que eu me lembre ao longo da história. Porque a não. história do mundo é tão perversa, né? Com isso, escravidão, tantas coisas. Era uma coisa também boa que se acontecesse, traria uma certa... Então, isso aí, pelo menos para nós de Minas Gerais, eu trago um grande consolo. Quando Dom Silvério, né, assumiu a Diocese de Mariana, se tornando o primeiro arcebispo da Arquidiocese de Mariana, para nós foi um ganho. Sendo ele negro, de origem família humilde, aqui de Congonhas, ele foi nomeado arcebispo de Mariana. Então, temos também Padre Vitor e outros tantos, né, que deram uma dignidade muito grande ao clero mineiro e brasileiro, sendo negros, né? Agora, não vamos provocar anacronismo, numa ocasião de anos atrás, onde que nós não éramos vistos como quem tinha condições para tal, né? Então, há poucos anos atrás, absurdo, né? Os seminários não... Mas dentro daquele contexto, era absurdo, mas dentro daquela compreensão, achava-se que aquilo era uma coisa aceitável, que era uma verdade. Então, seria também um momento bacana. Não tivemos um presidente negro que nos encantou, né? Obama, com a sua esposa. Eu estou lendo a biografia dela e estou, a cada página, encantado com a narrativa muito informal, muito assim legal, como o nosso podcast aqui. Uma coisa muito legal, a Michelle Obama. Eu já estou assim, bastante impactado com a presença daquela mulher, que desde o início já me impactou, mas agora lendo e vendo a sua biografia, estou cada vez mais fascinado. Fascinado, sim, entenda bem, no bom sentido da palavra. Se é que tem bom sentido, né? Pronto. Certo. O senhor acha que o mundo está mudando, senhor padre? As coisas estão melhorando, racismo, essas coisas terríveis que a nossa história traz, isso está diminuindo? Esse mundo mais na informática, na internet, você acha que as coisas estão mudando? O mundo está melhorando nesse sentido? Sim, é engraçado essa pergunta. Eu agora vou ter que responder com o meu eu estoico. Que o bom, meu vamos eu lá. estoico é que vai falar. Por quê? A sua pergunta me coloca diante do meu eu estoico. O estoicismo é uma marca também profunda na minha formação. Então, quando você pergunta, o mundo está mudando, mas este mundo, no final das contas, sou eu. Se eu mudo, parece que eu vejo que o mundo está mudando para melhor e tal, está se transformando. Então, não é uma visão intimista, mas, por exemplo, eu aqui na paróquia, não posso ficar mensurando o universo inteiro. Eu começo por mim. Se eu fui sensível, voltando à situação da pergunta do Nijin, e nessa sensibilidade atendi dentro da minha possibilidade as demandas do momento de passatempo e não melhorou um pouquinho, as pessoas se sentiram melhor com a barraca um pouco melhor, com a igreja um pouco melhor. Então o mundo está mudando. Então cuidemos-nos, porque às vezes este mundo que a gente vê que está na pior é um mundo que eu estou projetando. Eu posso projetar o meu pior no mundo. Agora, é claro, não sejamos ingênuos. Com o advento da comunicação, facilitação do transporte, o universo de uma reflexão mais livre, cada qual pode entrar no seu relativismo aí, no seu superficialismo, né, no seu hedonismo, no seu materialismo, e fazer a festa. Claro que isso também repercutirá, como tem repercutido em micro e macro realidade no universo do mundo. Mas o mundo muda, tem que mudar, não há como estagnar. Heráclito, tudo flui, não entra no mar, numa água, mesma água, tudo muda. Pior é quando constatamos que nós, mudando para pior, vamos piorando o mundo. Piorando o mundo. Dom Helder falava assim, eu assumo o que ele falava, né? Eu não estou preocupado com o mundo, está podre, não. Que eu seja sal, pelo menos menos podridão. Eu não estou preocupado que o mundo esteja tão escuro, não. Seja eu luz, vai ser menos escuridão. Então, o mundo está assim, como eu também contribuo para que ele esteja. Se está bom, porque eu estou contribuindo para que ele seja bom. Está ruim. Então, eu não fico muito contente quando eu vejo a pessoa profetizando que o mundo está pior, pior, pior. Mas você está falando que está pior, está pior, está pior. Você pega o seu lixo e joga na minha horta.
Entendi. Você sai com o seu cachorrinho para cagar na minha porta. Não tem problema não, tem sei se eu problema posso não. falar isso aqui. Pode falar. Para dejetar. Defecar na porta do outro. Defecar na minha porta. Eu saio desprevenido, piso lá e meu sapato 0 bala tá lá agora batizado com a porcaria do cachorro. Não do cachorro, do que ele deixou lá como dejeto. Entendeu? Então você tá aí profetizando o pior, mas você não tá sensível a ser uma pessoa melhor para que o mundo seja melhor. Ah, eu não acredito nesse tipo de gente, não dou muito ouvido também, né? Entendi. Porque o mundo tem duas manchas terríveis, né, seu pai, que foi o Holocausto e a escravidão. Acho que foram duas coisas assim que a humanidade se mostrou pior da humanidade a todo momento. O senhor acredita que agora para frente, será que o ser humano está aprendendo com os erros? Essas coisas jamais vão acontecer novamente? Naquela ocasião, alguns aprenderam, outros não. Nessa ocasião, alguns estão aprendendo, e outros não vão aprender. Não, porque se a gente pega com toda a consciência do que temos notícia da Coreia, do Coreia do Norte, o que temos feito? Se a gente pega sobre algumas realidades, alguns países onde muitos são massacrados, exterminados, perseguidos, o que estamos fazendo? Então, é assim. Eu creio que essas duas manchas macros, elas não podem minimizar as micros que também provocamos. Imagine que num trabalho de ambiente de trabalho, você humilha a sua funcionária, você não paga o ordenado que seja digno para a sua sobrevivência, que você que está num trabalho roube as horas do seu patrão, você fica enrolando. Então, as macros realidades também, que você embriague, mas às vezes numa reunião fala-se do Holocausto, mas o sujeito está bebendo e vai pegar o carro e vai matar uma família. Poxa, pera lá, não há uma hipocrisia e contradição nisso, não? Verdade. Então, essas macros realidades nos encantam, mas elas não podem nos insensibilizar que nós também estivemos ali. Há um documento do Vaticano que fala o seguinte: onde um homem geme, chora, toda a humanidade padece ali. Se eu sou a causa deste que padece e chora, eu sou um prejuízo para a humanidade. Mas aonde um homem ele é projetado para o melhor, a humanidade é projetada para o melhor. Então, eu estou ali também projetando todos para o melhor. Vamos pensarmos nisso, eu creio. Igual eu falei, agora falou eu, estou. Isso que ele falou aí, acontece até na atualidade. Você vê essa guerra de Israel contra esses... O Hamas. Que chama Hamas, né? Que quer destruir Israel. Por que motivo? Isso me volta uma pergunta para o senhor. Por que se mata tanto em nome de Deus? Pois é, não somente em dias atuais, mas ao longo da história, em nome de Deus, quantas vidas foram ceifadas. Eu acredito, na minha maneira de estar diante do fato, é que não houve realmente uma verdadeira experiência do Deus verdadeiro, que é o Deus da vida. Aí a gente acaba humanizando Deus e pondo nele as nossas questões pessoais. E aí, para justificar o que não tem justificativa nenhuma, a gente busca o amparo do universo religioso. Até hoje mesmo, quantas vezes nas nossas conversações, em debates, a gente tenta buscar argumento fundamentalista para instrumentalizar a palavra de Deus, a Bíblia, uma teologia e assim vai. Então, é uma pergunta, de certo modo, que nos provoca uma certa tristeza, né? Como que ao longo da história, em nome do Deus da vida, a gente trouxe o Holocausto, a morte, o genocídio e outras coisas tantas. Mas, bom, que Deus também nos suscite e nos ajude para que a gente possa, pelo menos nós, nos comprometermos em favorecer que, em nome de Deus, quanta gente se salve, quanta gente seja iluminada, quantos projetos como esse, como nós estamos aqui participando, leve vida às pessoas, porque um projeto dessa natureza, para mim, é o reverso do que foi feita a pergunta. Ele provoca vida, ele suscita vida, ele valoriza vidas, igual eu já agradeci e agradeço. Vocês estão valorizando a minha pessoa, valorizando a minha missão, e não a mim e não a minha pessoa, e nem a minha missão somente, mas vocês estão abraçando a minha comunidade paroquial, que é a sua comunidade paroquial também, com a participação, com o meu envolvimento e participação neste programa. Bacana mesmo.
Nós temos só que agradecer ao senhor por tudo, pelo que o senhor já fez, né, por tudo. Fala um pouquinho sobre o instituto que o senhor tem, como que funciona, como que é esse trabalho que o senhor realiza. Muito bem. Nós temos o Instituto Homem a Caminho de Si Mesmo, que traz como missão principal o desejo que as vidas sejam melhoradas, transformadas. Então nós temos 3 modalidades de treinamento, nós chamamos lá de treinamentos, embora sejam retiros, com hospedagem e tudo, com o limite de 35 a 40 pessoas, mas dentro do projeto o desejo é que, nos valendo das ferramentas da neurociência, da programação neurolinguística, que a gente possa ajudar a pessoa a ter a sua vida um pouquinho melhorada. Então nós temos lá uma proposta de desenvolvimento humano 1, onde nós trabalhamos a reestruturação, compreendendo o ser humano na perspectiva de mosaico. A gente vai reestruturar o ser humano, porque com os solavancos da vida, as dificuldades, os problemas, algumas pedrinhas deste mosaico podem ficar em lugares inadequados. Então seria mais ou menos adequar essas pedrinhas. Depois, no desenvolvimento humano 2, a gente provoca, através das ferramentas das citadas neurociência, da também programação neurolinguística, onde a pessoa ela se veja em condições de realizar o projeto. Chama-se evolução. Como que ela vai, aliás, potencialização, ela vai ser potencializada. Então, organizou o mosaico, ela vai ser potencializada para que no terceiro treinamento, desenvolvimento humano 3, ela vai já está em condições de ter uma evolução. Claro, dentro do projeto também, nós entendemos muito sobre a importância de ajudar a pessoa a compreender sobre a inteligência humana, a inteligência psicológica, a inteligência espiritual, a inteligência social. Então, com base nessas 4 inteligências que compõem esse mosaico humano, que é apenas um, né, dentro desse contexto de várias dimensões, como um organismo, a gente propõe isso. Então, nós temos lá como proposta, às vezes, um projeto, um programa. Esse programa é oferecido para um número limitado de pessoas. E a pessoa faz uma imersão. Ela entra na sexta-feira à noite, à tarde, a partir das 17 horas, e ficamos até no domingo, às 13, 14 horas. Né? Tudo é bem programado, porque nessa ocasião eu tenho também que programar as atividades na paróquia. O bom é que isso já provocou mudanças na vida de muitas pessoas. Tivemos também daqui várias pessoas que já participaram com a narrativa de resultados, porque a gente também entende o benefício do nosso trabalho, da nossa missão no Instituto, com os benefícios que ela provoca na vida da pessoa através de resultados. Se a gente tem resultados, nós entendemos que o caminho está sendo percorrido da maneira adequada, né? Que legal, muito legal. Bom, seu padre, a conversa está tão gostosa que se a gente fosse ficar aqui, ia ficar falando até anoitecer, né? Mas o programa tem um limite de horário e a gente vai chegando ao fim aqui. Eu queria mais uma vez, mesmo sendo repetitivo, agradecer demais ao senhor. Tá? Primeiro pela honra, né, Nigim, de nos conceder essa entrevista. A gente agradece muito. Agradecemos a sua presença. A CP tem o senhor como um amigo, um parceiro. A Casa de Cultura tem o senhor como um amigo. O senhor será sempre muito bem-vindo em todos os nossos eventos, em tudo que a gente fizer, em todos os nossos trabalhos, em todos os nossos projetos. Tá? O senhor, eu considero o senhor um grande amigo da cultura, de passatempo, um grande amigo da Casa de Cultura, da CP. E se eu quiser fazer a sua explanação final, né, eu agradeço demais a presença do senhor, agradeço ao meu amigo Faleiro de estar aqui com a gente, ajudar nessa entrevista. A gente vai chegando ao final de mais um programa, edição 004, podcast Aconchego, programa CP Entrevista. Só pode fazer as considerações finais. Eu me vejo honrado em estar também compondo essa mesa com 2 personalidades ímpares aqui de nosso passatempo, pelo carinho, pelo amor, pelo trabalho que desempenho. Então, para mim, é uma honra, fico feliz demais, muito honrado. Para mim, uma vitória poder estar aqui partilhando um pouquinho, né, da nossa vida, tão marcada pelas limitações, mas o esforço de poder também somar aos esforços de muitos para que a nossa passatempo dê seguimento à sua história.
para você que está nos assistindo, seja de perto, seja de longe, seja para quem conhece ou não, passatempo, venha nos visitar. Você vai encontrar aqui uma gente amiga, uma culinária muito boa, um povo religioso, uma gente, enfim, que nos causa prazer em existir. De modo que nós temos muitos que vieram para um passeio, já tem casa aqui, sítio, e mantém uma presença aqui muito próxima a nós, porque é um povo muito bom. E vamos seguir o programa, vamos prestigiar, divulgar, divulgue também, né, esse programa que vai tocar muita gente, que vai motivar, sensibilizar muita gente sobre a realidade cultural, que é a nossa vida, é a nossa história, é a nossa existência. Então, para mim, foi uma alegria muito grande. E se o que foi dito, né, contribuiu, ajudou a você em algum aspecto, eu fico muito feliz. É isso mesmo. Você também me assistindo, nos assistindo, você também está contribuindo. Estamos criando uma sincronicidade. Então, estamos sincronizados num propósito. E Jesus falou, onde 2 ou mais estão unidos num bom propósito, Ele também está presente no nosso meio. Então eu creio que Ele está presente no nosso meio, independente de qualquer outra coisa, se nós temos um bom propósito. E esse programa, ele também é um bom propósito. A ideia, a motivação inicial, eu entendi que é isso mesmo, levar, né, um pouco de nós a você e sentir um pouco de você, dos seus anseios aqui também. Então, muito obrigado, que bacana, parabéns por este que compõe outros tantos projetos que vocês terão a oportunidade de acompanhar ao longo do caminho, de modo que é muito bacana, é um prazer, é muito, muito legal mesmo. Fiquei sem muita vontade, né? A gente chega meio inseguro, por mais que eu lide todos os dias, quer dizer, todos os dias com o microfone, com a câmera, né? Porque também eu aproveito para divulgar aqui o meu programa, posso fazê-lo, né? Claro, com certeza. Eu tenho um programa chamado Eu e Minha Família Serviremos ao Senhor. Lá eu cuido de tratar mais de questões catequéticas, questões teológicas. Então, é um programa muito bacana, muito caseiro, muito família. Então, lá a gente já sente um pouco, porque não é tão simples você ter uma câmera, a câmera apontada para o nosso lado. Então, um programa desse aqui é exigente, ainda mais nesse tempo, onde que tudo é muito instrumentalizado, tudo é muito tomado como instrumento para provocar discórdia, desuniões e tal, a gente fica meio apreensivo. Mas isso também sirva para você, não entre nesta. Vamos usar as coisas boas, né? Não deixe ninguém instrumentalizar a comunicação para fins perversos, terríveis. Isso é muito ruim. Então foi bom demais. Assim, um momento muito agradável. Eu saio daqui dessa entrevista sentindo assim, uma paz, assim, uma coisa legal mesmo. Estar com os amigos, estar em paz, estar num lugar de segurança, de afeto, enfim, é um lugar muito bom. O céu vivenciado momentaneamente aqui na Terra, né? Muito obrigado. Tenha sempre a nossa gratidão, tá? Em nome da CP, da Casa de Cultura, do Museu, reafirmo para o senhor, terá sempre, né, a nossa gratidão. Muito obrigado, Faleiro, Nijinho, nosso companheiro aqui, meu companheiro sempre, desde a fundação da Casa de Cultura, está do meu lado, me ajudando nessa luta que a gente tem aqui. Senhor Padre, muito, muito obrigado mesmo, tá? E até um próximo programa. Em outra oportunidade, espero que o senhor possa voltar aqui, a gente falar novamente, comentar sobre outros assuntos, porque foi muito produtivo, muito gostosa essa entrevista, né? Eu acho que todo mundo vai gostar e a gente se sente muito honrado e muito agradecido ao senhor, tá? Programa ACP Entrevista, edição 004, tá? Podcast Aconchego. Muito obrigado a todos, estamos encerrando aqui o nosso programa e até o próximo programa. Dou um abraço para todo mundo aí, tá? Em nome dos grandes amigos que estão aqui na mesa comigo. Até o próximo programa.